Olá pessoal que acompanha aqui o canal. Hoje nós vamos falar sobre homossexualismo. É um assunto um pouco meio delicado. Eu gostaria de saber da opinião de vocês. O que é que você acha? Homossexualismo é certo? É errado? E se a gente misturar, se a gente combinar homossexualismo com cristianismo, o que é que isso vai dar? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Pessoal, desde que eu me entendo de gente, eu só sei da existência de dois sexos, o masculino e o feminino. Todavia, por anos, aliás, eu posso até dizer por séculos. Não, séculos não. Eu posso dizer por milênios, pessoas vêm se opondo a isso. Pessoas amigas do diabo e inimigas de Deus vêm se opondo a isso e tentando inventar e incumbir na raça humana o chamado terceiro sexo. Isso é tão antigo que é reprovado em um dos livros do Antigo Testamento e que é reprovado no Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, os 5 livros da lei, chamado Torá. Tem um versículo aqui no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, que eu gostaria de citá-lo, mas por enquanto eu vou só citá-lo, depois é que eu quero fazer um comentário em cima disso. Diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Eu quero começar falando que as coisas hoje em dia estão tudo invertida. É o poste mijando no cachorro e a banana comendo macaco. A mídia, gente, tá de uma forma divulgando, influenciando as pessoas de uma forma tão forte, a ponto de as pessoas na rua concordarem com aquilo que é errado, para se acharem moderno. O governo é outra desgraça, que eu estou falando do governo do nosso país, mas isso a gente pode ter assim como um contexto geral, mundial, que tentam até projetar cartilhas, né, desenho animado, né, filmes e novelas, para que as pessoas aceitem o homossexualismo de maneira natural, como se aquilo fosse certo, e como se recriminar aquilo é que é errado. Eu vou ler aqui um trecho de uma reportagem que eu vi numa revista sobre a Igreja Católica, que diz assim: para uma instituição milenar, 18 anos não são muito tempo, pois em 3 de junho de 2003, o Vaticano publicou um documento chamado Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Nessa época, a Igreja não aprovou o casamento gay, mas não reprovou a união dos casais gays. Dá para entender isso? Já em outubro de 2020, o Papa Francisco disse que os homossexuais têm direito de estar em família, são filhos de Deus, e não se pode expulsar uma pessoa de sua família ou tornar a vida impossível para ela. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil para serem protegidos legalmente. A revista Veja ouviu padres e seminaristas. Alguns assumem sua sexualidade. A maioria, porém, preferiu o anonimato por medo de represálias. Todos foram unânimes em afirmar que mais da metade do clero no Brasil e fora dele é homossexual.
E isso, gente, não é novidade dentro da Igreja Católica. Quem conhece e vê as reportagens sabe muito bem disso. Uma, que a Igreja inventou essa lei, isso inclusive é bíblico, é profetizado biblicamente. Tem essa lei de que o padre ele não pode se casar, que não tem nada a ver. Isso é uma coisa que contradiz até eles mesmos, que a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro papa, mas Pedro era casado. E essa lei, segundo a palavra de Deus, está ligada à doutrina de demônios. Veja o que diz a palavra. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Agora, gente, analise hoje em dia quem é que na Semana Santa proíbe determinado tipo de alimento. Não é a Igreja Católica? Quem é que na sua religião proíbe o casamento dos clérigos? Não é a Igreja Católica? E o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que é ensino de demônio. Ainda falando sobre homossexualismo e religião, já o mormonismo diz que aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou se identificam como gays e lésbicas ou bissexuais podem fazer e manter convênios com Deus e ser dignos de participar plenamente da igreja. Sentir atração, ser gay ou lésbica ou bissexual não é pecado, isso segundo eles, viu? E não impede uma pessoa a participar da igreja e de ter chamado e frequentar o templo. E você que é mormon, sabia que a sua denominada religião apoia esse tipo de coisa? Ou você é só mais um bobinho que sai por aí de casa em casa, convidando pessoas a participarem dessa chamada religião, cujos seus líderes são tão perversos e pervertidos? Essa denominada religião que eu falei agora, ela tem sede nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, duas mulheres, Lana e Rosânia, abriram uma igreja para gays. Uma delas era casada, mas já tinha tido uma experiência homossexual e declara que se sentia aprisionada, negando sua condição sexual. A história continua quando em 2006 ela sofre um acidente de carro e diz que no hospital teve uma revelação de Deus, em que Deus dizia a ela que ela era sua filha e iria para o céu, mesmo sendo gay. Foi desde então que, em 2011, abriram uma igreja LGBT chamada Cidade de Refúgio. Gente, isso tem tudo a ver com o abandono do homem ao seu Criador. E não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que diz. Acompanhem comigo o que Deus diz através de Paulo aos Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Gente, é uma matemática muito simples. É Deus quem controla a humanidade. Se Deus virar as costas, como quem diz aí o adágio popular, a merda vira boné. O mundo vira Sodoma e Gomorra. Quando Adão caiu e Deus deixou ele de mão, Deus amaldiçoou a terra. Os homens faziam o que queriam. O pecado chegou ao ponto de Deus dizer assim: eu não aguento mais. É até aqui, eu vou destruir a terra e vou mandar um grande dilúvio e vou lavar essa terra. Salvou um homem com a sua família para um novo recomeço. Então é isso que acontece com essas pessoas. Essas pessoas deixam de reconhecer Deus como o Criador, como o próprio Deus. Tem gente que diz que inclusive até que não existe Deus, que isso é invenção, é filosofia, para seguir seus próprios raciocínios. Então Deus vira as costas, deixa essas pessoas e é isso que acontece com eles. Porque a natureza humana é assim, gente. A natureza humana é mal. Se Deus me deixar de mão, sabe o que é que eu quero fazer? Eu quero matar, eu quero roubar, eu quero me vingar, eu quero fazer tanta coisa errada. Mas Deus me controla. Deus está no controle. Se Deus não estivesse no controle, a terra já não existiria mais. Voltando ao texto que eu comecei a ler no princípio e não terminei, ele diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para se ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de ti. Vê o que é que Deus está dizendo ao povo. O povo que eu expulsei daqui para colocar vocês no lugar deles, cometiam todo esse tipo de pecado, por isso que eu tirei ele daqui. Então quer dizer, o povo quer voltar a fazer. Eu sou crente, não, vou ser crente, eu sou cristão, mas eu vou fazer o que o anticristão faz. Eu vou continuar no pecado. Eu vou continuar no erro. Eu vou continuar na imundícia. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus reprova. Tentando até achar base. Tem algumas pessoas que tentam achar base em textos bíblicos sobre homossexualismo, inclusive citando até a pessoa do próprio Jesus.
A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É coisa nova, gente. Essas coisas antigas, essas coisas do mundo, acabou, é passado. É carnivale. É essa palavra italiana, que em português é carnaval. Carnivale. Vale tudo na carne. E você, que vive nessas práticas, arrependa-se. Fale com Deus. Peça a Ele, peça um milagre. Porque Ele faz milagre. Ele é longânimo. Ele é amor eterno. Ele perdoa eternamente. E Ele quer fazer isso por você. Agora você tem que dar o primeiro passo, se arrependendo do seu erro, reconhecendo o seu erro e pedindo com humildade para que Ele lhe transforme. E isso vai acontecer na sua vida. Eu espero que vocês que escutaram esse vídeo, fiquem todos em paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E isso é tudo, pessoal. Eu vou ficando por aqui e tchau.